E aí, galera que assiste o meu canal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Um dos vídeos que fez maior sucesso, um deles, né, que fez maior sucesso aqui no canal, foi aquele com o título de Devo ou não devo comprar o novo carro, né, que era o carro que eu tinha na época. Então resolvi fazer um vídeo exatamente igual com o veículo que eu tenho hoje, que é uma XRE 300. Então na sequência eu vou enumerar alguns pontos positivos e negativos e no final vou dar a minha opinião sobre o assunto, ok? Bom, então sem muitas demoras, faz mais ou menos 1 ano e 2 meses que eu tô com a XRE 300 2017, a versão Rally, que é a topo de linha com freios ABS combinados, e eu rodei mais ou menos aí 27 mil quilômetros nesse período. Então eu tenho aí uma certa experiência acumulada para poder dizer a minha opinião sobre o assunto, tá? Então vamos lá. Vou começar pelos pontos positivos primeiro. A economia de combustível, acho que é um ponto bastante positivo. Comparado entre outros modelos 300 cilindradas, a XRE tem um dos melhores números no quesito economia de combustível. Isso do modelo que eu estou falando, tá? Os modelos mais anteriores são mais gastonas do que as agora com dos modelos mais novos, tá? Houve alteração na injeção eletrônica e também alteração na cilindrada. Os modelos mais novos são um pouquinho menos, tem um pouquinho menos cilindrada. Comparado a outros modelos, por exemplo, Versys 300, Ninja 300 e outras motos de motores 300 cilindradas, a XRE é que melhor tem economia de combustível, tá? Então com a minha tocada, como já comentei várias vezes, esses números variam, né, conforme o motorista, conforme a qualidade do combustível, temperatura e etc. Então comigo, ela faz uma média de 33,5 km por litro na cidade com gasolina, tá? Com gasolina comum. E na rodovia, com a gasolina também, ela tem uma média de 30 a 29 km por litro, andando numa tacada tranquila aí de 100 a 110 km por hora. Tá? Ela tende a diminuir o consumo na rodovia, na minha opinião, porque não é a especialidade dela. Então na rodovia ela fica com um giro muito alto, e quanto maior o giro, a gente sabe, maior o consumo de combustível. Então na cidade ela tende a ser a mais econômica que na rodovia, tá? Falando sobre etanol, lembrando que não é etanol puro, sempre com aquela mistura que o manual pede para as partidas a frio. Então tem sempre um pouco de gasolina misturado. Eu sempre, quando eu uso etanol, eu uso a mistura mínima que especifica no manual. Com o etanol na cidade ela faz uma média de 25 km por litro, tá? Na rodovia isso cai bastante com o etanol, então vai lá para 22, 21, às vezes até 20 km por litro. Então, para viajar, primeiro por causa da autonomia, que o etanol tem menos, e segundo que na rodovia ela fica bem gastona mesmo, comparada à gasolina, né? Então sempre que eu vou viajar, eu preciso de bastante mais autonomia, etc. Eu costumo sincronizar ali o tanque para eu abastecer só com gasolina e fazer a viagem, tá? Acho que a autonomia é uma das coisas que não tem muito, é muito valioso numa viagem, né? Porque aí você consegue percorrer trechos maiores sem realizar parada. Então a gasolina costuma andar 300 km aí num trecho antes de fazer uma parada. Com etanol isso eu já não consigo, eu preciso diminuir esse tamanho desse trecho para poder fazer. Ok, então, na minha opinião é uma moto bastante econômica. Se você pegar aí a Versys 300, que é um motor 300 cilindradas também, ela tem uma média aí de 21, 22 km por litro com gasolina. E ela é só gasolina, né? Então, essa é a única alternativa que você tem. Então, são motores de mesma cilindrada, projetos bem diferentes, né? Tem assim características bem diferentes, mas comparado às cilindradas é igual. E o motor da XRE em economia de combustível dá um banho em seus concorrentes, né? O próximo ponto positivo, na minha opinião, é o torque. Porque a faixa de torque da XRE é hoje em 6.000 RPM. E comparado também, por exemplo, ao motor da Versys, o torque máximo é com 10.000 RPM. O que isso faz ter pontos positivos e negativos de todos os lados. Mas para o objetivo da XRE, que é uma moto urbana, para uma moto aventureira, aí, uma estrada de terra e até uma
rodovia aí esporádica, é uma moto que quem tem fala e sabe. É uma moto que está sempre na mão, no sentido assim, você não precisa reduzir muita marcha para você ter um torque satisfatório ali para você fazer uma ultrapassagem, uma retomada. Então, por ela ter um pico de torque num giro não tão alto comparado a outras motos, ela fica mais na mão, entendeu? Ela tem força disponível mais facilmente, né? Você não precisa subir tanto o giro para você obter o que você quer ali no momento. Então isso faz com que ela seja uma moto muito gostosa de pilotar, principalmente na cidade, para fazer ultrapassagem, para andar na terra também é uma delícia, para você ali se divertir. Então é uma moto bastante forte mesmo em relação a torque, super divertida de pilotar. É um pouco arisca sim, se você não tomar cuidado ela empina com você, te derruba, mas assim, torque é uma das coisas que eu mais gosto nela, é realmente muito gostoso de pilotar por causa dessa questão. Um outro ponto positivo, na minha opinião, é a ciclística. A posição de pilotagem ali associada à ciclística dela é uma moto muito boa de curva, muito boa de enfrentar obstáculos. Então às vezes eu faço uma rotatória com buraco, sabe? Irregularidades. Então você pendula a moto e entra na curva, a pedaleira é alta, não pega no chão e a suspensão com curso alto absorve ali, mantém a roda direitinho, copiando o chão ali. Então ela faz a curva que é uma beleza e leve, entendeu? Para você mudar de trajetória. Na rodovia ela perde um pouco, por ela ter principalmente a roda dianteira muito grande, né? Ela fica mais dura ali para mudança de trajetória, mas nada absurdo, dá para manusear ela ali perfeitamente. Mas na cidade, em velocidades menores, é realmente muito gostoso de fazer curva. Dá para pendular bastante, é realmente uma delícia fazer curva. O potencial de curva dela é muito bom. E associado a isso é o conforto, né? Como eu falei, o banco é confortável, a posição de pilotagem é confortável. Então, assim, é uma moto muito boa de guiar e muito confortável. Os pontos que fazem ela perder isso no conforto é o fato do vento no peito, pela ausência de bolha. Vou comentar mais sobre isso mais pra frente. E também a vibração excessiva acima de 120 km por hora, o que é uma característica ruim, eu sei, mas é que foge da proposta dela, né? Não é uma moto de alta velocidade, então ela não consegue te entregar um conforto satisfatório em velocidades superiores a isso, né? O que é esperado. Mas de um modo geral, é uma moto muito confortável de guiar e de ficar em cima. Tá? Um outro ponto positivo, na minha opinião, é o custo-benefício, porque assim, mesmo comparando a versão topo de linha, nessa eu paguei, né, ano passado, R$19.500. E tá, mais ou menos o preço continua o mesmo aí nas concessionárias. Se você compara, por exemplo, com a Versys 300, que é uma moto que teoricamente é para oferecer mesmo conjunto de tecnologia e funcionamento, eu acho assim que a Versys é um pouco superior em alguns pontos, mas assim, era para ser uma concorrência, mas a Versys é muito mais cara, quase R$5.000 a mais. Se você compara com a BMW 300, que é uma puta moto também, que traz poucas coisas acima da XRE, como por exemplo o freio, que é Aerokeep, a questão de projeto de motor um pouquinho mais sofisticada e etc. Uma moto mais de R$5.000 que é a XRE. Então assim, custo-benefício daquilo que o produto te oferece pelo preço, eu acho que a XRE nessa categoria tem o melhor custo-benefício. No sentido de você paga menos e tá com um produto bom na mão. Entendeu? Eu acho que essas duas outras motos que eu citei são muito boas também. Fiquei tentado também a comprar elas, mas na minha opinião não vale o preço excessivo que elas custam por algumas coisas a mais que elas possuem. Tá? Então o custo-benefício, na minha opinião, do XRE é um ponto positivo e é o que me fez comprar ela. Também, né? E outras coisas. Outra coisa que eu gosto muito dela, que é um ponto positivo também, são os freios. Tá? Então ela tem ali discos, né, na dianteira e na traseira, da dianteira maior que da traseira, né, em milímetros, obviamente, associados a um freio combinado. Então, quando você aciona o pedal traseiro, mecanicamente vai 20%, se eu não me engano, de óleo para o freio dianteiro e 80% de óleo
para o freio traseiro. Então a roda dianteira sempre freia um pouquinho, independentemente se você aciona só o pedal traseiro ou não. Associado a isso tem o ABS, né, nas duas rodas também, então a roda nunca trava e o freio é muito potente, muito forte, sobra freio, tem muito mais freio do que o motor, então isso gera muita segurança. O ABS já me salvou de várias quedas, principalmente em frenagem de emergência. Quando você está numa curva, pendulado, você entra na curva, tem alguma coisa na sua frente, um carro que te fecha, e você aciona o freio sem medo de ela perder a traseira, sem medo de perder a dianteira. Então é um freio realmente muito, muito bom. Não é borrachudo, você aciona ali, você sente segurança na pressão que você coloca na manete. Então o freio realmente é um ponto muito positivo que eu gosto bastante, inclusive. Bom, os pontos negativos são poucos, na minha opinião. Realmente é uma moto muito bem consolidada e muito boa. Mas uma coisa que me incomoda nela é a baixa potência, né? Então ela tem 26 cavalos de potência. Comparado à Versys 300, que tem 40 cavalos, você olha esses números e você fica, caramba, realmente bastante diferente nessa questão de potência. Para quem não sabe, esse número de potência ele influencia mais na velocidade final, na capacidade de gerar velocidades altas lá no final de quinta, sexta marcha. Isso é uma coisa que me incomoda na XRE, porque assim, esse modelo que eu tenho hoje, acima de 120 km por hora a moto morre. Assim, em descidas eu consegui pegar no máximo aí 145, 147 km por hora e não passa disso, tá? Então não é a proposta da moto, eu sei, mas comparados a outras motos do mercado, como por exemplo a Versys 300, aí na velocidade final, ou a Ninjinha 300 também, né, em velocidades finais aí, ou velocidades um pouco mais elevadas na rodovia, a XRE ela peca. Então, por exemplo, quando eu vou andar com outras motos de 300 cilindradas, como por exemplo a Ninjinha e outras motos de maiores cilindradas, quando o pessoal dá uma puxada um pouquinho mais acima, 130 ali, 140, dependendo da situação, o XRE põe a língua para fora e não consegue acompanhar, tá? Então acho que é um ponto negativo sim que me incomoda, que é uma das coisas que eu fico pensando como resolver, achando uma moto parecida com uma cilindrada um pouquinho maior para eu conseguir ter um pouquinho mais de potência na rodovia. E não é porque eu gosto de ficar andando rápido, é que às vezes há situações que a gente precisa para sair de um caminhão na rodovia, para terminar, concluir uma ultrapassagem mais rápido, para poder sair da via da contramão. Então ter um pouquinho mais de potência, na minha opinião, é um ponto que gera aí segurança nas rodovias principalmente. O outro ponto negativo, que é o mais famoso de todos, é o fato do cabeçote, né? E o risco dele trincar. Já tem vídeo meu no canal comentando especificamente sobre o cabeçote, se a minha trincou ou não, mas vou repetir aqui. A minha não trincou, mesmo depois desses 27 mil km rodados. Esse tempo de uso não trincou, não tem sinais de trinca, funcionando redondo. Então aparentemente foi resolvido o problema nas 2016 para frente. Então não é um problema que eu vivo, né? Mas há o risco, no sentido de que ter a fama, de você ter o medo, né? Na hora de comprar, você às vezes não comprar com medo de ter que ficar lidando com esse problema. Então é um ponto negativo e é algo que deve ser considerado sim na hora de você tomar sua decisão, né? E uma outra coisa que me incomoda também é o fato dela não ter bolha ali original de fábrica, porque a XRE, muitas pessoas compram ela justamente para o intuito de moto aventura, moto turismo. Então viajar, associar a viagem com um trecho fora de estrada e etc. É uma coisa que eu sinto muita falta. Eu sei que existem acessórios paralelos aí que dá para colocar, mas eu não gosto muito de ficar enchendo a moto muito de coisas que não é original de fábrica. Então eu não achei um modelo ainda que me agradou, então eu não pus ainda, porque realmente se você quer fazer uma viagem ali numa velocidade de cruzeiro um pouquinho mais alta, ali que seja 120, o vento no peito é bastante forte, isso te cansa na mão, te cansa a pressão no peito. Mas a concorrência aí, Versys, né, Teneré, todas elas têm, apesar da Teneré ser bem pequenininha, mas já deve fazer alguma coisa. Então é um ponto que eu sinto falta. Sobre a vibração, que algumas pessoas comentam, a XRE ela vibra até os 120 km por hora, é uma vibração tolerável.
sem problemas nenhum. Acima disso realmente incomoda e em viagens não dá para tolerar uma vibração tão forte assim por muito tempo. Então, confortavelmente, na minha opinião, com a minha tolerância, até 110 km por hora de velocidade de cruzeiro na maior parte do tempo, é uma velocidade confortável, tanto de vibração, tanto de vento no peito e etc. Tá? Então, concluindo, pelo tudo que eu já falei, eu acho que você já conseguiu tomar uma decisão positiva do assunto. Então, eu recomendo sim comprar. Gosto do pós-venda, acho que os pontos positivos sobressaem bastante os pontos negativos. E é uma excelente moto. Tá? Um outro ponto muito positivo que eu esqueci de comentar é a estética. A moto faz bastante sucesso, você para no semáforo, as pessoas perguntam que moto é, perguntam da cor, perguntam preço. Então, quantas vezes no semáforo pessoas param do lado e fazem perguntas da moto, elogiam a moto. Faz sucesso quando você para no posto de gasolina para abastecer, os fretistas perguntam. Então é uma moto bastante bonita e faz bastante sucesso, o que é bom no sentido de que é satisfatório a gente ter um veículo que é bonito, a gente estacionar e ficar olhando para ele e ficar analisando, nossa, realmente muito bonito, né? Então, uma coisa que eu gosto também bastante é um ponto positivo. Bom, resumindo, eu acho que você deve sim comprar a R300 se você está pensando no assunto, se é uma moto que te atende, vai suprir as suas necessidades. É uma moto bastante versátil no sentido de que ela é muito boa para mim no uso urbano diário para o trabalho, muito boa no final de semana quando eu quero fazer uma viagem, muito boa também quando eu quero fazer alguma coisa fora de estrada. O pior ponto que ela perde desses que eu falei é na estrada, que é o que ela menos é especialista. Nos outros dois, ela faz o serviço assim com maestria, ok? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você achou que foi, dá um joinha positivo aí, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.